Capítulo 11. A aplicação. Definição de aplicação. A aplicação é um dos elementos mais importantes do sermão. Mediante esse processo, apresentamos ao ouvinte as reivindicações da palavra de Deus, a fim de obter sua reação favorável à mensagem. Quando adequadamente empregada, a aplicação mostra a adequação dos ensinos da Bíblia à vida diária das pessoas, tornando aplicáveis a elas as mensagens da revelação cristã. O tipo de reação que buscamos depende, contudo, do propósito da mensagem. Em um caso, a reação desejada pode ser uma mudança de atitude. Em outro, uma decisão para agir. Em outro, ainda, a simples aceitação da verdade que o pregador declara. A aplicação muitas vezes é descrita nos livros de homilética como o processo mediante o qual o pregador busca persuadir os ouvintes a reagir à verdade revelada por Deus. Essa definição contém um perigo sutil. O mensageiro, ao presumir que as verdades de seu sermão se aplicam somente ao seu auditório, corre o risco de colocar-se em um pedestal. Ele pode dar a impressão de estar pregando contra seus ouvintes. Se estes chegarem a essa conclusão, poderão predispor-se contra o pregador. O momento da aplicação. A hora de fazer a aplicação deve ser determinada pelo conteúdo da mensagem. Em geral, faz-se a aplicação depois da apresentação de cada verdade espiritual. Isso significa entremear o apelo em todo o sermão e aplicar as verdades durante o desenvolvimento da discussão. Ocasiões há, porém, em que é aconselhável fazer a aplicação no final de cada subdivisão ou no fim de cada divisão principal. No entanto, há momentos em que a aplicação pode vir antes dos outros processos retóricos, a saber, antes da argumentação, da citação e da ilustração, mas raramente deve preceder a explanação. Em alguns casos, é melhor omitir o apelo do corpo do sermão e deixar o impacto pessoal para o fim da apresentação. Esse procedimento é especialmente válido com referência ao argumento lógico no qual cada parte está incompleta até sua apresentação total. Inserir algum tipo de aplicação muito cedo prejudicará a discussão e enfraquecerá o ponto culminante do argumento. Os sermões evangelísticos, em geral, pertencem a essa categoria. No sermão expositivo, que exige muita exegese, se as verdades expostas não forem aplicadas à medida que a mensagem progride, haverá a tendência de o discurso tornar-se, para uma parcela dos ouvintes, pesado e difícil de acompanhar. É melhor, portanto, aplicar as verdades durante o desenvolvimento do sermão, ponto por ponto. Outro fator ao qual devemos estar atentos é o tempo dedicado à aplicação. Como já mencionamos, o principiante muitas vezes é tentado a dedicar tempo demasiado ao reforço da verdade, esquecendo-se de que sua responsabilidade principal é interpretar a palavra de Deus claramente, de modo que todos a compreendam. Às vezes, as lições tiradas da Escritura são tão óbvias que a aplicação formal se torna desnecessária. O pregador precisa atingir um meio termo. Contudo, sempre que for necessária, a aplicação prática não deve deixar de fazê-la. Requisitos indispensáveis à aplicação eficaz. Embora elucidem claramente o texto e transmitam à congregação uma interpretação nítida, ainda assim alguns mensageiros jamais percebem a necessidade de relacionar a verdade com o povo. É dever do pregador ligar as passagens bíblicas às pessoas de forma tal que elas percebam como as verdades se aplicam à sua vida. Para que o pregador possa relacionar as verdades da revelação divina às necessidades, às faltas e aos problemas do povo, ele precisa ter alguns requisitos indispensáveis. Examinemos, pois, os 6 requisitos principais para uma aplicação eficaz. É de suma importância que o pregador viva em comunhão com Deus. A pregação que emociona e desperta a consciência não se baseia no intelectualismo frio, mas na comunhão íntima e contínua com Deus. À semelhança do apóstolo João, o pregador deve achegar-se ao coração de Jesus para conseguir irradiar o brilho e o calor dele por meio da própria personalidade. Entretanto, em nossa época trabalhosa e seletiva, em que o
mensageiros se encontram sob a pressão de obrigações múltiplas, é muito difícil achar tempo para alimentar a própria alma. Os jovens alunos, assim como todos nós, devem dar atenção ao conselho de Handley Mullen. Cuidem-se para que preocupação alguma com os assuntos pastorais os faça esquecer a necessidade suprema de retirar da plenitude de Cristo e dos tesouros de sua palavra o alimento para a alma e para a própria vida, como se essas, alma e vida, fossem as únicas existentes. É na quietude do encontro do pregador com Deus que o Senhor o modela, transformando-lhe gradualmente o caráter para conformá-lo à imagem do Mestre. Como escreveu o apóstolo Paulo, e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A comunhão íntima com Cristo também desenvolverá uma atitude gentil, agradável e sadia do pregador para com o povo. O objetivo de seu ministério não será dirigi-lo como a um bando de animais, mas liderá-los e edificá-los, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Não há substituto para a vida e o caráter santos. Pregar a verdade, mas falhar em vivê-la, jamais causará boa impressão a ninguém. Mas a vida santa, manifestada em amor, interessado pelos outros, é o melhor sermão que o pregador pode apresentar. É por isso que Paulo admoesta Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. A vida exemplar não é resultado de desejos e sonhos, nem é produto de uma semana, um mês ou um ano de esforço. A vida santa e o caráter santo só acontecem mediante um longo processo de aplicação assídua das leis do crescimento espiritual e do cultivo diligente da comunhão diária com Cristo. Não importa o preço, o mensageiro que aplica as Escrituras às necessidades do momento presente deve disciplinar-se a fim de reservar tempo para esse exercício santo. 2. Para ter êxito em relacionar a Bíblia com o momento atual, o homem de Deus deve ter boa educação formal. É essencial que o ministro tenha bom preparo acadêmico e conhecimento tanto das Escrituras quanto de assuntos humanos. Deve possuir uma base sólida de conhecimentos gerais e uma compreensão completa das Escrituras e da doutrina. Deve não apenas receber bom preparo escolar, mas também manter-se em dia com os acontecimentos em curso. Ele precisa ler muito, livros seculares e religiosos. Deve ainda estar a par das tendências e dos movimentos teológicos, correntes e de outros movimentos que afetam a vida e o serviço dos membros de sua igreja. Além disso, precisa estar sempre atento aos pensamentos do cidadão comum, conforme expresso e refletido nos periódicos e nos jornais diários. 3. Para aplicar a verdade eficazmente, o pregador deve compreender a natureza humana. Sempre que alguém se dirige a uma congregação, defronta com um grupo de pessoas com problemas espirituais, emocionais e pessoais. Essas pessoas também se encontram em diferentes estados de maturidade espiritual e emocional, bem como em diversas fases de desenvolvimento físico e intelectual. É de extrema importância que o pregador compreenda a natureza humana, com suas complexidades. Se ele quer ter êxito em convencer o povo, precisa saber como persuadir as pessoas mediante a compreensão de suas variadas disposições, atitudes, ideias e interesses. Além disso,
que seja bom observador dos instintos básicos humanos e de como refletem no comportamento das pessoas. E ainda mais, precisa ter a capacidade de reconhecer as características gerais da maturidade. É claro, o próprio pregador tem de possuir uma personalidade equilibrada e íntegra. 4. Para relacionar as verdades bíblicas com problemas e situações dos membros da congregação, é necessário que o mensageiro tenha conhecimento das condições e interesses deles. Paulo podia dizer aos cristãos de Filipos: os tenho em meu coração. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Assim, com essa atitude, suas cartas manifestam o espírito de quem tinha vital interesse por eles. O servo do Senhor, ao ministrar a palavra, tem de mostrar interesse semelhante pela igreja, e ao visitar os membros, logo descobrirá as circunstâncias e condições que enfrentam. O mensageiro de Deus, sincero e dedicado, que se mantenha em contato com as dificuldades e os problemas humanos e, ao mesmo tempo, vive em comunhão íntima com Deus, poderá discernir nas Escrituras as verdades importantes para o povo que procura ajudar. A capacidade de descobrir esse relacionamento vitais entre as necessidades do povo e a Bíblia aumentará à medida que crescerem as observações e o conhecimento do pregador com relação à natureza humana. Com efeito, se ele planejar sábio e piedosamente suas visitas, em cada uma delas descobrirá as alegrias e as tristezas, as esperanças e os temores, os sucessos e os fracassos do povo. Tudo isso o ajudará na tarefa de procurar nas Escrituras as mensagens e as verdades aplicáveis às diversas situações dos membros da igreja. 5. Para comunicar as Escrituras com eficácia, o mensageiro deve falar com naturalidade. Não é nosso propósito neste livro tratar da transmissão do sermão, mas, uma vez que muito depende da maneira em que ele é apresentado, bem como de seu conteúdo, devemos estar especialmente atentos à comunicação oral. Por causa da pressão dos deveres diários e do zelo em proclamar a verdade divina, pode acontecer de o pregador não ter consciência da tensão sob a qual trabalha. Os efeitos dessa pressão contínua, às vezes, surgem quando ele se encontra no púlpito. Como não está em sua melhor forma para falar de modo descontraído e agradável, o pregador pode tornar-se tenso e agitado. Nesse caso, a tendência é falar alto demais ou dar ênfase exagerada, e a pregação pode fazer forçada. 6. Finalmente, para obter a reação correta à mensagem, o mensageiro deve depender inteiramente da ação do Espírito de Deus. Depois de tudo o que dissemos a respeito da aplicação, é preciso reconhecer que, em última análise, a persuasão é obra da terceira pessoa da Trindade. Uau! O mensageiro pode pregar a palavra com toda a fidelidade, fazer o apelo com o maior fervor ou admoestar com a mais profunda convicção. Mas, se o Espírito Santo não inspirar a mensagem e não vivificar os corações, o sermão em si nada realizará. Só o Espírito da verdade consegue despertar a consciência, mover a vontade, santificar a alma, gravar a lei de Deus no coração e imprimir a imagem divina do caráter. Até Jesus dependeu do Espírito Santo de Deus para lhe dar poder enquanto viveu, pois, ao iniciar seu ministério, afirmou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. É, pois, absolutamente necessário que o mensageiro de Deus seja controlado pelo Espírito Santo, de modo que, ao colocar diante do púlpito para proclamar a palavra de Deus, o próprio Espírito conceda poder a cada palavra e haja eficazmente no coração dos ouvintes. Princípios para a aplicação da verdade. 1. Relacione o sermão aos problemas e necessidades humanos. Já salientamos que o pregador, se quiser ter êxito na aplicação da verdade, tem de compreender a natureza humana e o padrão de comportamento das várias classes de indivíduos. Na comunicação da palavra de Deus é necessário não somente ter sensibilidade com os problemas e necessidades fundamentais das pessoas, mas também saber relacionar o sermão com as perplexidades e tentações que as assaltam
diariamente. O mensageiro deve descobrir como o texto se aplica às condições do povo a que se dirige. 2. Use a imaginação para dar vida às cenas e a personagens bíblicos. Como vimos em capítulo anterior, a imaginação pode desempenhar papel importantíssimo no sermão. Isso se verifica particularmente na aplicação da verdade, mas devemos sempre ter o cuidado de usá-la judiciosamente, a fim de não apresentar imagens ou histórias exageradas, inadequadas ou de mau gosto. 3. Empregue ilustrações que mostrem com a verdade pode ser aplicada à vida do povo nas lutas diárias. O mensageiro da palavra prega a homens, mulheres, rapazes e moças que enfrentam as realidades do dia a dia, encaram pressões, frustrações, tentações, problemas e dores emocionais e precisam ver como a Bíblia exerce influência prática sobre suas atividades mediante ilustrações tiradas não só do texto bíblico, mas também das situações da vida. As ilustrações, pois, tiradas do cotidiano e usadas corretamente, podem exercer grande influência na vida dos ouvintes. 4. Tire do texto princípios universais aplicáveis em todas as épocas. Durante a exegese, verdades admiráveis que saltam do trecho bíblico em estudo parecem atacar o pregador. Sempre que essas verdades surgirem, o exegeta deve escrevê-las. Embora não as use todas no sermão em preparo, podem ser úteis em uma ocasião posterior. 5. Certifique-se de que toda aplicação esteja de acordo com a verdade bíblica. A aplicação correta da Bíblia depende da interpretação exata do texto. Por isso, devemos fazer todo o esforço possível para compreender corretamente o trecho bíblico. Embora a exegese seja uma tarefa lenta e difícil, é de suma importância termos certeza do verdadeiro significado do texto, para que possamos apresentá-lo. Enquanto não descobrimos o significado correto da passagem, não poderemos ter certeza se a aplicação que estamos fazendo condiz com a verdade do texto. 6. Em geral, a aplicação deve ser específica ou definida. Muitas vezes, o apelo é feito em termos tão gerais ou de maneira tão vaga ou indireta que não consegue transmitir à congregação a importância que tem. Isso geralmente se deve à falta de objetividade do próprio sermão, ou talvez a um medo doentio do pregador de ser acusado de fanatismo ou estreiteza mental. A atitude de Paulo foi muito diferente. Ele afirmou aos anciãos da igreja de Éfeso: não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. E aos Tessalonicenses, com confiança, asseverou: nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tendo o grande apóstolo como exemplo, a palavra tem de ser proclamada com santa ousadia e, ao mesmo tempo, com um espírito generoso e amável, de tal modo que fique clara a importância de suas verdades para os homens. Uma das melhores maneiras de apresentar o apelo é mediante perguntas que tenham aplicação específica para o povo. Deve-se ter cuidado, contudo, para que as perguntas sejam feitas de maneira cortês e correta, e o pregador, às vezes, deve incluir-se nelas, empregando a primeira pessoa do plural. 7. Desperte os ouvintes com a motivação correta. Se o pregador aplicou o sermão aos problemas e necessidades dos ouvintes, de modo que percebam como a verdade se relaciona diretamente com eles,
É então natural que o pregador lhe aponte uma solução. Mas, para tanto, ele terá de providenciar uma motivação ou um incentivo adequados. O pregador pode levar os membros da congregação a agir apelando para os ensinamentos, para os sentimentos mais nobres e também advertindo-os das consequências da negligência ou da inércia. Pode ainda motivá-los citando algum exemplo da verdade ou ação que procura ensinar-lhes. 8. Relacione a verdade à época atual. Todos nós, sem dúvida, temos nítida consciência de que estamos vivendo em um mundo de mudanças radicais, políticas, econômicas, sociais, religiosas e morais. Os padrões e disciplinas do passado estão sendo desprezados e mais vemos um desvio das restrições da lei e da ordem em todas as camadas sociais. Essas mudanças revolucionárias afetam profundamente o homem médio e atingem todos os aspectos de seu cotidiano. É triste observar como grande parte da pregação atual está distante da avaliação incisiva que a Bíblia faz das necessidades vitais e cotidianas das pessoas. Os sermões cobrem um sem número de assuntos, mas, em muitos casos, não se relacionam com a vida moderna. E isso, a despeito do fato de que a Bíblia, quer comente o passado, quer se refira ao futuro, sempre visa ao presente. Elementos essenciais do sermão interpretativo. 1. Evangelho. No sermão interpretativo, o mensageiro deve ter a atenção voltada para 3 elementos essenciais. O primeiro é o Evangelho, as boas novas divinas para os homens. Apesar de os jornais diários apontarem para uma gravidade crescente dos problemas e conflitos nacionais e internacionais, o mensageiro do Evangelho tem de anunciar as boas novas aos homens em meio ao caos e à perturbação do mundo. Ele deve, pois, aproveitar as oportunidades de proclamar com firmeza a mensagem de que Jesus salva. 2. Evangelização. Outro elemento essencial é a evangelização. O mensageiro não deve apenas proclamar o Evangelho, mas também incentivar o povo por todos os meios possíveis a levar a outros as boas novas. O melhor meio de promover a evangelização é o próprio mensageiro participar ativamente no ministério de ganhar os perdidos. Ao pregar aos incrédulos, ele poderá delegar à sua congregação essa tarefa. 3. Profecia. O terceiro elemento que deve marcar o sermão interpretativo é a profecia. Enquanto escrevo, chegam do Oriente Médio notícias emocionantes. E são tantas que quase não passam um dia sem que os jornais mencionam nomes e lugares familiares a todos os leitores da Bíblia. Com efeito, os acontecimentos atuais nas terras bíblicas são tão assombrosos que as promessas de Deus a seu antigo povo de Israel despertem o interesse até mesmo da imprensa. 4. A conclusão deve estar expressa no esboço, em poucas orações ou frases. Como todas as outras partes do sermão, a conclusão deve ser apresentada de maneira tão breve quanto possível, e cada ponto ou ideia deve ser escrito em linhas diferentes. Resumo: passos básicos no preparo do esboço do sermão. Por causa da multiplicidade de regras acerca da elaboração de sermões apresentadas nos capítulos precedentes, mostraremos abaixo, passo a passo, os processos básicos da preparação de uma mensagem bíblica. 1. Escolha da passagem. 2. Estudo exegético da passagem. 3. Descoberta do foco principal da passagem. 4. Construção do esboço do sermão. 5. Preenchendo o esboço. 6. Preparo da conclusão, da introdução e do título. 7. Dependência total do Espírito de Deus. Embora já o tenhamos mencionado,
não é demais acentuar. Juntamente com o tempo e o esforço despendidos no preparo e na entrega do sermão, o ministério do mensageiro da palavra de Deus deve sempre ser executado sob a dependência do Espírito de Deus. Só ele pode pôr o pensamento certo na mente do pregador, as palavras corretas em seus lábios e enchê-lo de amor e graça para transmitir a mensagem, de modo que a bênção de Deus o assista durante a comunicação da verdade. Então, ele poderá pregar no poder. Do Espírito Santo e conduzir os abatidos à presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 ao 7.